Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra sobre a pedagogia logosófica da infância à maturidade. Esse termo, da infância à maturidade, é porque é dos 6 meses até os 100 anos de vida. Então, a palestra ela vai ser apresentada pela estudante de logosofia Ana Cândida Lima Bracarense, e que todos tenham uma boa apresentação. Boa noite a todos. Que alegria ver aqui esse salão cheio de lindas fisionomias. Então, hoje nosso tema é sobre a pedagogia logosófica da infância à maturidade. Eu primeiro gostaria de expressar a minha gratidão por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência como estudante de logosofia. Eu estudo aqui na Fundação Raunçólica de Logosofia. Essa pedagogia, essa ciência, originalmente criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, também conhecido como Raunçol em 1930, traz muito sobre um método de superação integral. E esse é um ponto muito interessante porque quando trazemos sobre método de superação integral, superação de várias deficiências, de várias dificuldades que a gente tem na nossa vida, seja na convivência, seja no desenvolvimento de atividades profissionais, seja na convivência com os familiares, com amigos. Então, realmente, a pedagogia logosófica é muito original. E a escolha desse tema, pedagogia logosófica da infância à maturidade, como foi trazido aqui pelo Júnior, foi oportuno porque a gente observa que realmente a pedagogia logosófica ela vem desde o nascimento, eu diria, até quando a gente se vai dessa etapa, porque temos muito a superar em todas as etapas da nossa vida. Bom, dentro das instituições logosóficas, temos atividades que estão aí disponíveis não somente para as crianças, como também para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, maduros ou não, menos ou mais maduros. E eu vou percorrer, então, essa atividade logosófica através, então, dessas etapas, realmente da infância à maturidade, que é o objetivo que nos trouxe até aqui hoje. Bom, uma das grandes preocupações da logosofia é com a humanidade nascente. Sabemos que temos diversas linhas de pedagogia no mundo, e essas diversas linhas de pedagogia no mundo trazem sobre temas importantes na forma de ensino, mas a pedagogia logosófica ela é diferente de todas as pedagogias, porque realmente ela se preocupa não somente com aquele que aprende, mas também com aquele que ensina. Então tem realmente uma originalidade nessa pedagogia que nos faz, e aqueles que aqui experimentam da pedagogia logosófica, que estão aqui, alguns têm filhos na escola, outros já tiveram a oportunidade de conviver com estudantes de logosofia, sabem como essa pedagogia é diferente. Então, um aspecto relacionado à infância é que a gente sempre quer que essas crianças tenham um futuro melhor, que esse planeta Terra seja um planeta melhor. Nós vivemos aqui várias dificuldades. Hoje vivemos doenças, vivemos guerras, e que a gente observa que em muitos casos falta um conceito que também é muito importante na pedagogia logosófica, que é o conceito de amizade, e que nos leva aí a muitas dificuldades na vida.
quando não temos e não aplicamos esse conceito. Então, por que, né, levar a pedagogia logosófica para a infância? É porque a gente quer realmente que essa humanidade seja melhor. Que cultive virtudes, que cultive conceitos que tornem essa humanidade melhor. Então, eu vou compartilhar, né, com vocês um ensinamento logosófico, onde o autor ele traz que conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso a que se possa aspirar. Então, todos aqui que somos pais, mães, avós, né, a gente sempre quer que os nossos filhos e os nossos netos, bisnetos, para quem tem essa oportunidade, vivam etapas, vivam a vida de forma mais feliz que a nossa, que nos superem em vários aspectos, né? Eu vejo muito isso na minha realidade, né? A alegria que eu tenho quando eu observo que o meu filho me superou em algum ponto que às vezes eu tinha muita dificuldade. Então eu sinto que esse objetivo, né, de conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, para que a gente consiga realizar isso, a gente precisa realmente sair do ponto onde estamos. Porque não estamos num ponto muito bom, como humanidade. Então a gente precisa superar muitas coisas. E a gente tem que começar da infância, porque realmente é trabalhando nessa infância, trabalhando nessas mentes e nesses corações dessas crianças, é que a gente vai conseguir que realmente essa humanidade seja uma humanidade melhor. Em Montevidéu, em 20 de julho de 1961, o autor da logosofia trouxe o seguinte ensinamento sobre a pedagogia logosófica. Uma vez disse que a pedagogia logosófica era a pedagogia da verdade, do bem pensar, do bem dizer. Inclusive, era a pedagogia da felicidade. Porque todos os que aprendem no saber logosófico sentem de imediato o influxo da palavra feliz. Num outro ponto, ele continua que a pedagogia logosófica é a pedagogia do bem pensar, do bem dizer, inclusive é a pedagogia da felicidade, porque ao mesmo tempo que ensina, faz feliz. É interessante porque escola, trabalho, muitas vezes, né, na cultura corrente, está ligado ao sofrimento, né? Ai, vou trabalhar, ai, vou estudar. Não é assim na cultura corrente? É um sofrimento, é uma dor, é algo que cansa. E é interessante que dentro da pedagogia logosófica não se trabalha dessa forma. Porque aprender é sempre um estímulo. Aprender traz sempre uma oportunidade para muitas coisas que se abrem na vida. Então, é completamente diferente o que observamos na pedagogia logosófica dentro da pedagogia comum, vigente. As crianças, elas se sentem estimuladas de vir para a escola. Claro, no início, quando são pequenininhos, tem toda uma adaptação, né? Ai, não quer largar a mamãe, não quer deixar ali, né, a mamãe e o papai em casa, tem toda essa adaptação. Mas à medida que o tempo passa, o que vai acontecendo é que muitas vezes elas não querem nem ir embora. Aqueles que têm a oportunidade de ter filhos, netos, né, sabem que há algo de mistério no ambiente logosófico que faz com que essas crianças, adolescentes, jovens, quando desfrutam e sentem na própria vida, né, essa pedagogia, sentem que o ambiente é uma força. Sentem que aqui
aqueles problemas, aquelas dificuldades que todos nós temos, né, são tratadas de outra forma. Então, eu gostaria de compartilhar a minha experiência, né, como estudante de logosofia, na aplicação da pedagogia logosófica nas diversas atividades que a instituição possui. Uma atividade que eu realizo com as crianças na escola é a oportunidade que eu tenho de vir aqui uma vez por semana. Ainda é pouco, porque eu tenho muitas atividades externas, oferecer classes de espanhol para as crianças que estão aqui pela manhã. E é uma alegria muito grande, porque a gente chega, né, e essas crianças vindo às vezes cedo, umas sonolentas, né, outras já mais ativas, e a gente com todo esse preparo, né, e com essa alegria de estar aqui compartilhando. É um idioma, em princípio, algo, né, que toda escola oferece. A escola oferece inglês, espanhol, enfim, várias outras atividades. Mas quando a gente traz que a pedagogia logosófica é a pedagogia da verdade, do bem pensar, do bem dizer, e essa pedagogia da felicidade, as atividades que os docentes preparam para essas crianças são atividades que fazem participar dela a sensibilidade. A vivência de experiências reais, de exemplos reais, exemplos da natureza, sem imaginação. Imaginação, sim, que leve a coisas que são muito irreais, porque depois vão trazer dificuldades na vida da criança. Então, a gente sabe que a logosofia tem como 2 pilares. Vou trazer para vocês só um minutinho. Aqui, isso não está aqui. A logosofia conta a respeito com 2 forças poderosas, que ao unir-se e irmanar-se, levam o homem a cumprir os 2 fins de sua existência: evoluir até a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Uma dessas forças é o conhecimento que brinda a mente humana. A outra é o afeto que ensina a realizar nos corações. Então é dessa forma que a gente aprende na logosofia. A gente aprende experimentando na própria vida o conhecimento e o afeto. E não é melhor quando a sensibilidade ela está presente quando a gente aprende? Eu tenho certeza que todos aqui têm alguma experiência que viveram com um pai, uma professora, alguém na infância, onde participou a sensibilidade e se recorda exatamente daquilo que aprendeu. Porque quando a sensibilidade participa, a gente fixa o conhecimento. Então, nas classes de espanhol, uma atividade que a gente fez, que eu sei que várias vezes a gente faz essa atividade em vários momentos diferentes, é uma atividade ligada às cores. Estávamos aprendendo as cores e as frutas. O nome das cores e das frutas em espanhol. E realmente no fim dessa atividade, né, em cada momento, em cada dia, a gente trouxe de formas diferentes como se falava uma cor, como se falava uma fruta em espanhol, e depois, ao final, fizemos uma salada de frutas e assim, né, todos compartilharam daquele momento com muita alegria. E a gente sabe que muitos, às vezes, têm dificuldade de comer determinadas frutas. Muitos às vezes, têm dificuldade de compartilhar, né, esses momentos. Então, todos esses elementos são trabalhados, né? Não é simplesmente o nome de uma cor, o nome de uma fruta. Toda a parte docente, voltada para essa parte sensível, né, do que você pode experimentar. O que você ainda não experimentou desse sabor? Vamos experimentar o novo? Vamos compartilhar com o colega?
Vamos levar essa experiência para a família e fazer junto também com o papai e com a mamãe? Então, a forma de se trabalhar na pedagogia logosófica é realmente a participação dessas duas forças, do conhecimento e do afeto. Eu vou mostrar então, eu já me adiantei, né? As imagens da escola, em diversas atividades, né? Esse aqui foi acho que foi o cartão do Dia das Mães desse ano. Essa imagem de baixo aí, eu fazendo com as crianças. Se alguém aqui recebeu um cartão de Dia das Mães, assim, cheio de glitter, foi na minha aula. Os papais receberam outro cartão, né? Foi uma pintura com chuchu. Nós pintamos com carimbo de chuchu. E aqui, né, diversas outras atividades, né? Aprendendo sobre os resíduos, né? Coleta de resíduos e distribuição desses resíduos, o momento, né, da rodinha, onde se fazem, né, muitas reflexões e formas de ensinar, né, para essas crianças. E a participação até dos bebês, né? Então, os bebês, eles também aprendem. E a gente, né, às vezes assim, não, muito pequeno, né, não vai conseguir entender nada. Entendem tudo. Entendem tudo. Essa aqui é uma outra atividade, né, da escola. Então, assim, as crianças na escola, elas têm, né, atividades de balé, de judô, gostam muito, na quadra, enfim, né? A gente tem várias atividades que realmente eles desfrutam com muita alegria. Eu venho aqui somente uma vez por semana, fico aqui muito pouco tempo. As docentes que trabalham todo dia na escola, certamente, né, têm muito mais experiências para relatar e compartilhar do que eu, né? Se alguma docente quiser compartilhar alguma experiência. Senhora Anne, pode vir aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. É uma alegria poder compartilhar aqui com vocês dessa experiência, um pouquinho do que a gente vive em sala de aula como docente. É sempre um desafio para nós. E quando a Ana Cândida trouxe esse ensinamento, que a pedagogia logosófica é a pedagogia da verdade, do bem dizer, do bem pensar, nós vivemos isso em sala de aula, todos os dias. E uma experiência que eu gostaria de trazer aqui é que na minha sala nós temos um momento do almoço. As crianças ficam comigo na parte da manhã, são crianças de 5 a 6 anos. E no momento do almoço, como foi trazido aqui com as frutas, também tem essas dificuldades com a alimentação, com algum alimento ou outro, né? Um legume, uma verdura, que alguma tem dificuldade. E uma criança, um certo dia, observou, essas crianças elas recebem o almoço, a maioria delas recebem o almoço de um restaurante. O restaurante entrega aqui as marmitinhas para cada um. E já vem um cardápio, cada uma recebe a sua. E uma criança um dia falou, olha, professora, eu não gosto desse alimento aqui, não consigo comer. E a gente sempre trabalha essa questão de se superar, de experimentar algo novo. E aí ela falou assim, mas o meu, vem isso daqui e eu não gosto. E eu observo que nas outras marmitas, vem alimentos que as outras crianças gostam. E aí eu disse, olha, essas outras crianças, as famílias optam por fazer algumas trocas. Então, elas selecionam, combinam lá com o restaurante, né, com o responsável do restaurante, e faz essa troca e vem alimentos diferentes. E essa criança observou aqui e falou, tá, tudo bem. No outro dia, ela chegou e falou, a minha mãe me disse que não pode trocar. E aí vem todo esse desafio, porque eu, como docente,
não iria mentir para ele. Não iria falar, olha, não pode trocar. E ao mesmo tempo estava diante de uma criança que eu não poderia falar que a mãe mentiu, que o pai mentiu. Então foi um desafio muito grande, mas a gente trabalha com a verdade. E naquele momento ali eu não podia ferir a sensibilidade daquela criança perante a própria família, perante um pai e uma mãe. Então, buscando os recursos internamente, eu voltei para ela e disse, olha, eu tenho certeza que a sua mamãe não troca os seus alimentos porque ela quer que você faça esse esforço para o seu bem, porque vai te fazer bem. E se ela disse que ela não vai trocar, que ela não pode trocar o alimento, é porque ela quer o seu bem. Ela quer que você coma isso, porque isso vai te fazer bem. E aí essa criança olhou para mim. É mesmo. Então, fica, né, a gente resguarda essa sensibilidade, essa verdade. Eu não feri a sensibilidade da criança, não falei que a mãe mentiu, né, não trouxe esse aspecto. O que eu trouxe ali foi o que está acima de tudo, que é o respeito que a família tem perante a ela, que eu, como docente, tenho perante a família. E isso foi a pedagogia logosófica que me ensinou. Então, sou muito grata. Obrigada. Uma linda experiência, né? Então, a gente observa que esse aspecto, né, tão eloquente da pedagogia logosófica, realmente o que a gente ouve, né, no dia a dia, né? Não, é isso mesmo, né? Come aí, vai comer isso aí mesmo. Né? Isso é feito de uma forma muito brusca. Então, a gente aqui, né, sempre tenta, né, prezar, né, por essa parte realmente sensível. Então, por isso que o afeto e o conhecimento, eles estão sempre juntos na aplicação da pedagogia logosófica. Bom, mas temos também a organização das crianças em outra atividade. É uma atividade que acontece no período noturno e que se chama divisão de menores. Na divisão de menores, as crianças têm a oportunidade de aprofundar os conceitos da pedagogia logosófica. Sem matemática, sem, né, espanhol, sem essas outras, né, atividades assim, que são curriculares. Então, ela tem a oportunidade de aprofundar no que é logosofia. E eu gostaria de compartilhar uma vivência que eu tive na divisão há anos atrás com pré-adolescentes, que foi muito interessante e que se baseou nesse ensinamento logosófico. Dedique todo o tempo livre a aprender o que não sabe. Então, assim, para tirar um pouco, né, esses jovenzinhos, adolescentezinhos, né, das redes sociais, computador, internet, né? Então nós fizemos uma atividade de aprender pequenas tarefas que realmente iriam fazer diferença na vida deles. Então, pregar botão, consertar tomada de ferro de passar roupa, né? Que sempre acontece um problema de uma tomada que tem que se trocar, né? Então, fizemos essa atividade e a gente observa assim, o quanto eles ficaram estimulados, porque são pequenas tarefas que você ajudar, né, um jovenzinho, né, a fazer, a realizar, né, vai poupar ele de diversas dificuldades. E assim é a divisão de menores, né? A divisão de menores tem essas atividades às sextas-feiras e também a gente observa, ontem a gente observou, né, que dá o horário de terminar, eles não querem ir embora. A mesma coisa. Eles não querem ir embora. Então, aqui, né, a gente tem a possibilidade de ver aí algumas fotos, né,
dos docentes, dos componentes, né, da divisão de menores, em várias etapas aqui, né, da instituição, em várias... E aí a divisão com, né, a gente teve até atividades online, porque teve um momento que a gente precisou de fazer atividades online e a divisão de menores teve aí. Então é que eles fazem teatros e apresentam e cultivam muitas virtudes que vão os ajudar aí ao longo da vida. Bom, então saímos da infância, adolescênciazinha, chegamos ao setor juvenil. Setor juvenil. Muitos que vocês estão vendo aqui estão no setor juvenil. E o que esses jovens fazem, né, no setor juvenil? É muito interessante porque também, né, é uma etapa difícil. Quantos atrativos a gente tem para os jovens aí, né? As baladas, as festas, às vezes ambientes que não são tão bons, né? Aqui eles aprendem um pouco sobre essa seleção interna, que vai colaborar com a seleção externa, de ambientes onde eles podem estar, né? de onde eles podem frequentar, né? Essa seleção que realmente vai ajudar ao longo da vida. Porque é interessante, aquele que estuda sobre a pedagogia logosófica, ele tem formas, às vezes, de se livrar de algumas situações difíceis sem ferir muito o outro. Então, às vezes, ele está num ambiente que não está bem, aí ele dá uma desculpa e tal, eu vou embora e vem embora, né? Às vezes a festa ia ficar até 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã e ele, não, tá bem, vamos embora. Então é muito interessante, não que não participe, tá? Todos os jovens que estudam logosofia, eles saem, bebem sua bebida alcoólica da medida e tudo, todos fazem, né? Todos fazem as atividades que todo mundo faz. Não existe isso. Ninguém, porque estuda logosofia, não pode sair, não pode dançar, não pode beber, não, nada disso. Todos fazemos todas essas atividades. Mas é interessante porque há formas, né, de realizar que são diferentes, né? Por isso que é muito importante, desde a infância, a gente ir cultivando esses bons pensamentos, né? E uma outra atividade importante no setor juvenil também é essa atividade que eu estou fazendo aqui agora. Porque capacitar seres para falar para os demais, né, sejam em atividades de palestra, sejam em teatros, em vídeos. Quantos aqui, né, diriam para mim assim, nossa, apresentá-la na frente, nem pensar. Não é assim? E quantos necessitam dessa atividade profissionalmente? São desafiados todos os dias a realizar essa atividade. Então, dentro da atividade do setor juvenil, a gente tem assim, oportunidades de capacitar no que a gente chama classes como se fossem de eloquência logosófica. Como se comunicar com os demais, né? Então, isso é importante para que eles se percam um pouco dessa inibição. E essa inibição que é natural, né, de acontecer na vida e que, às vezes, são problemas que vão dificultar até uma etapa profissional. Bom, e chegamos na nossa maturidade. Nas atividades da Fundação que, né, se apresenta para todos nós que já passamos dessa fase aí de jovenzinhos. Continuamos jovens internamente. Externamente a gente vai envelhecendo, mas a gente continua jovem internamente. Então, a Fundação ela se divide em núcleos de estudo, né? Vários núcleos que se dividem aí, né, nas atividades, né, que ocorrem, e estudamos o ensinamento logosófico. E esse ensinamento logosófico, ele nos permite essa superação integral, como eu disse anteriormente. Então, para que a gente o quê? Para que a gente aprenda a ser melhor ser humano, mãe, esposa, filha, profissional. Então, o tanto que a logosofia já me ajudou, né? Quantos hoje a gente observa que vivem deprimidos, desordenados,
Então, quantos seres hoje sofrem dessas dificuldades e não sabem, às vezes, como sair desses problemas? Não que quem estude logosofia seja perfeito e nem que não tenha problemas. Só que a forma de resolver é diferente. Esse sofrimento intenso, né, que às vezes a gente tem de passar por uma experiência e depois repete a experiência e depois eu estou vivendo ela de novo e eu não consigo sair disso porque eu estou sempre vivendo a mesma experiência. Eu estou sempre com as mesmas dificuldades, sempre as mesmas deficiências me atrapalhando, sempre as dificuldades de convivência com os mesmos seres. Por que será? Por que será isso? E por que tudo vai e volta como se fosse um ciclo interminável de problemas que vão e voltam no mesmo ponto? Tem uma imagem logosófica que é muito interessante, que é a imagem da espiral da evolução. Então a gente passa pela experiência de novo. Todo mundo passa às vezes pela experiência de novo, às vezes com outros seres, em outros momentos. Só que aprendemos a passar pelas experiências de forma superada. Não com tanto sofrimento que a gente passava anteriormente. E aprendemos a extrair do amargo o doce. Essa é a diferença. Então, as atividades logosóficas que estamos aqui, estudamos, exige esforço? Exige. Exige, porque para a gente sair do ponto que a gente está, a gente precisa de um esforço. Para começar uma atividade física, a gente não precisa se movimentar? Não é necessário esse movimento? Para a gente poder iniciar uma dieta, não é necessário um movimento? Da vontade? E como que para se superar não precisa de um movimento? Para tudo se precisa de um movimento. Então, aqui, nas atividades da instituição, a gente aprende que, ao invés de eu ficar aqui falando, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, aqui a gente aprende que, para que a gente possa ensinar, a gente precisa primeiro aprender e ser exemplo daquilo que a gente está falando. E é difícil ser exemplo. Não é assim com os filhos? Você fala assim, nossa, esse menino não come, sei lá, chuchu. Você também não come. Como é que ele vai comer se você não come? E assim, várias outras coisas na vida, que a gente fala para o outro não fazer, mas a gente não é exemplo. Como é que vai funcionar? Aí, o autor da logosofia traz esse ensinamento preciso, que todo ensinamento moral não avalizado com o exemplo de quem o profere, trabalha em sentido contrário na alma de quem o recebe. Então, se eu não sou exemplo, o outro não vai fazer. Porque ele não observa em você aquilo que ele quer reproduzir na vida dele. Como mãe, eu vivi uma experiência quando meu filho era pequeno. A gente ia muito no parque municipal. E no parque municipal a gente andava de cavalão, quando tinha lá, burrinhos e tudo mais. E ele gostava muito de comer, ele comia muito biscoito de maisena, assim. Era um biscoito que ele comia muito quando era pequeno. E aí, nós íamos, para andar a cavalo, e ele pediu biscoito e tal, e eu dando biscoito ali para ele e tal, e andando, e vamos, porque o cavalo, nós vamos perder o cavalo, aquela coisa toda, E ele falou assim, mãe, você não me ensinou que cada coisa tem sua hora? Vamos comer primeiro, depois a gente vai andar a cavalo. Então, assim, olha como que uma reflexão, Então, a mente que é trabalhada, às vezes, na pedagogia logosófica, faz reflexões oportunas. Então, é muito interessante a diferença, de toda essa parte, que a gente observa, na pedagogia logosófica. Bom,
Um outro aspecto também que eu vejo, eu atuo na área de saúde. E é uma área muito difícil. É uma área que exige da gente muita sensibilidade, exige da gente muita firmeza, exige da gente também muito tempo, muito tempo. Eu falo que dentro da minha atividade, se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tinha jeito. Eu conseguiria trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Mas algo que a logosofia vem me ensinando, e que, claro, é um processo, porque para tudo na vida a gente tem que fazer um plano. E esse plano ele tem que ser executado e cumprindo etapas para que a gente consiga conquistar. É realmente equilibrar, tentar equilibrar a minha vida, nas diversas vidas que eu vivo. Então, ter o tempo para a família, ter o tempo para o trabalho, ter o tempo para os amigos, ter o tempo para cuidar do meu físico também, porque é um aspecto, eu preciso ter condição de realizar minhas atividades, então eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer atividade física, porque senão eu não vou dar conta de tanta coisa que eu faço. Então, para que eu consiga, então por isso que o processo de evolução consciente ele é de superação integral, eu preciso realmente de algo que me estimule e que me dê um amparo para que eu consiga resolver todas as minhas situações. É milagre? Não, não é milagre. É mágica? Não, não é mágica. É esforço, é método. Então, o método logosófico, ele tem essa característica de nos orientar para que a gente possa realmente superar essas nossas condições. Bom, e caminhando para o final, como que a gente não pode dizer que o ser humano não é mais feliz quando se sente sereno, generoso, firme, decidido, afetuoso, simpático. Afinal, não é essa a humanidade que a gente quer? Não é essa a humanidade que a gente quer para esse planeta? Com todas essas características e todas essas virtudes? Então, a logosofia conta a respeito com duas forças poderosas que, ao unir-se e irmanar-se, levam o homem a cumprir os dois fins de sua existência: evoluir até a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Uma dessas forças é o conhecimento que brinda à mente humana. A outra é o afeto que ensina a realizar nos corações. A imagem da borboleta, que tem todo um significado, inclusive para a logosofia, uma imagem real da natureza. Todos nós queremos sair da fase de lagarta e queremos nos transformar em lindas borboletas. Todos nós. Aqui estão todos os contatos da Fundação. Nós temos um curso de extensão logosófica, está ali naquele cartaz, para aqueles que com temas interessantes. Senhora Norma, pode ler os temas, por favor? 24/8/2022, às 20 horas, a arte de ensinar e a arte de aprender. 31/8, educando para a vida. 7/9, o poder dos estímulos. Então, aqueles que se interessarem, nós temos aí então esse curso de extensão. Se quiserem realizar todos, se quiserem realizar um deles, mas eu sinto que é interessante, que tenham a possibilidade de vir. Mais uma vez eu queria agradecer a todos, deixar aí nosso site, nosso Instagram. Temos o Instagram da escola, o Instagram da Fundação. Convidar a todos para um café com biscoitos
E os estudantes de logosofia aqui presentes estão disponíveis aí para esclarecer dúvidas, responder alguma inquietude, inclusive eu mesma, daqueles que tiverem. Muito obrigada pela presença de todos.